Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal é muito importante. Salve, salve, meu amigo e minha amiga! Que desenvolvimento pessoal você vai desenvolver para terminar os seus estudos, para mandar bem na sua prova. E o assunto de hoje é o que você vai fazer para começar a estudar para o Enseja? Por onde começar a estudar para o Enseja 2024? Então, ó, clica aí, se inscreva já no canal e ative o sininho de notificações, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E hoje eu estou aqui no PUF para fazer um videozinho diferente, conversar com vocês. Bora lá então, vamos começar. 2, 3, já. Valendo! Galera, por onde começar a estudar para o Enseja 2024? Bom, eu sou professor de linguagens, professor de língua portuguesa, e não é só porque é a minha matéria, mas a melhor forma de você começar a se preparar é pelo eixo de linguagens, ou seja, estudando a língua portuguesa. Só que aí dentro da língua portuguesa nós temos vários conteúdos. O primeiro que eu quero destacar com vocês é a parte de interpretação de texto, tá? Por que eu quero trabalhar essa parte com você? Porque isso vai ajudar você a trabalhar melhor a sua leitura em todos os eixos. Então, se você começa treinando realmente a parte de interpretação, isso vai fazer a diferença. E eu já vou te avisando, eu já entreguei o conteúdo desse vídeo, então eu já dei a resposta que é a interpretação de texto. Mas eu vou fazer um exemplo com você e vou resolver uma questão já. Bom, então o que acontece? Você vai estudar a parte de interpretação e aí você vai ativar no seu cérebro a estrutura de uma boa leitura de exercício. Ou seja, você vai usar um método certo para fazer a leitura e aí vai ativar a sua capacidade de olhar para o exercício e olhar para o texto, olhar para o exercício e olhar para o texto, para fazer melhor as relações de sentido enquanto você lê cada texto de cada exercício, beleza? Bom, então vamos lá. Qual é a técnica? A técnica que nós chamamos, e quando eu falo nós, sou eu e todos os professores que fazem parte, por exemplo, do Termine Seus Estudos, nós usamos uma técnica chamada de ETA. O que é o ETA? É quando você ignora a leitura do texto e começa lendo o enunciado, tá? Então o Enseja, vou mostrar aqui para você o exercício que eu já vou ler, ele tem 3 partes. Então o primeiro é o texto, a segunda parte é o enunciado e por último nós temos as alternativas. Mas você deve começar sempre pelo enunciado. Por quê? Você ganha tempo de resolução e além disso você potencializa a chance de acertar o exercício porque você já vai para a leitura sabendo especificamente o que é que o texto está questionando. Segunda coisa, ETA, enunciado, texto. Beleza, você vai para o texto. Mas o que pode acontecer em algum momento com a técnica ETA? Em algum momento pode ser que você leia o enunciado e não entenda. Por quê? Alguns enunciados são bem claros exatamente o que eles querem e outros deixam um pouco no ar. Se você lê o enunciado e tiver dificuldade, antes de ir para o texto, você vai abrir uma exceção no ETA e vai fazer o seguinte. Você vai olhar o finalzinho do enunciado e vai olhar para as alternativas, uma a uma. Finalzinho do enunciado e olhar para as alternativas, uma a uma. Por quê? Quando você olha o finalzinho do enunciado e vai olhando as alternativas, você vai perceber que as alternativas, elas completam aquele finalzinho do enunciado. E aí você vai conseguir entender melhor qual é a pergunta. Então você vai usar esse pedaço da técnica de exceção do ETA somente quando você olhar para o enunciado e aquilo lá, porventura, não fizer sentido na sua cabeça, beleza? Do contrário, você lê o enunciado, vai para o texto e aí sim depois vai para as alternativas, que é a parte da resolução, beleza? Vamos ver então se fez sentido aí para você? Vamos para o exercício? Mas antes, ó, fala o seguinte, meu queridão, @Thiago_Buranello com 2 L's, tá? Anota meu Instagram, não precisa ir para lá agora, termina de assistir o vídeo. Vai lá pro meu Insta depois e dá um salve que sempre tem conteúdo diferente. Se você tá assistindo esse vídeo, quando você for pro meu Insta depois, para eu saber que você veio esse vídeo, vai lá e escreve assim, ó, All Star Azul. Tá? All Star Azul. Estranho seria... Tem uma música que chama All Star Azul. Então vai lá e escreve All Star Azul. Pode ter uma foto que for, pode ter uma foto com a minha mãe. Vai lá do nada e escreve All Star Azul. Minha mãe não vai entender nada, mas eu vou saber que você veio desse vídeo. Bom, bora lá então para a resolução. Você está vendo aí o texto na tela, vou usando meu celular aqui para fazer leitura e vamos lá. Vamos começar pelo enunciado. Bora lá, ó. O fato apresentado na reportagem, então olha que legal, você nem leu o texto ainda, mas você sabe que se trata de enunciado, não é
receita, não é uma propaganda, não é uma campanha, não é uma tirinha, não é uma piada, tá? É uma reportagem. O fato apresentado na reportagem evidencia que a prática do esporte nem sempre é sinônimo de saúde, ou seja, ele está querendo dizer que a prática do esporte pode ter prejuízo para a saúde, é isso que eu consegui entender até aqui. Descartando-se a possibilidade desse acontecimento ter se agravado por doenças preliminares, conclui-se que isso acontece em função da... Aí, uma dica. Vamos sublinhar aqui, senhor editor, ó. Conclui-se que isso acontece em função da... Vamos transformar numa interrogação? Conclui-se que isso acontece em função do quê? Tá? Em função do quê? Isso o quê, pessoal? Do que ele está falando? Ele está falando que o esporte, algumas vezes, causa um prejuízo à saúde. E aí ele falou, descartando a possibilidade de alguma doença prévia. Então, vamos supor que eu tenho um atleta que ele, sofreu algum acidente aí por conta da prática do próprio esporte. Ele não tinha uma pré-doença nenhuma, tá? Ele não tinha predisposição para nenhuma doença, tá? O que será que contribuiu para que ele sofresse algum impacto aí negativo com a prática do esporte? É isso que ele quer saber. Então você tem que conversar com o exercício, conversa com ele, olha para o exercício e faz assim, ó. Dá aquela conversada maravilhosa com o exercício. O exercício, tudo bem com você? Ai, que delícia de mensagem, meu Deus! Bom, vamos lá então. Agora a gente vai pro texto e depois para as alternativas. Ó, eu tenho um título ali, que é a minha manchete, já que é uma reportagem. Morte de lutador de MMA reabre discussão sobre perda de peso. Então já tô sacando que qual é o esporte que é o assunto da reportagem que gerou algum problema ali de saúde? O MMA. Qual será que é o ponto negativo da prática do esporte? Fazer o cara perder peso, já viu? Os caras terem que perder peso? Ó, vou colocar eu aí quando eu lutei uma vez para tentar perder peso. Você não está bom da cabeça. Bom, vamos lá. Um laudo preliminar do Instituto Médico Legal apontou que Feijão, 26 anos, sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico agravado pelo esforço excessivo ou doença preliminar. Ele estava na sauna e tentava perder peso para a luta no... Sei lá como é que fala esse trem aqui. Torneio que aconteceria ontem no Rio e foi cancelado, né? Bom, então vamos lá. Isso acontece em função do quê? O professor lá em cima falou que ele podia ter ou doença preliminar, mas o enunciado falou para você descartar. Então, o que é que será que contribuiu ou que contribui para que essas situações trágicas, infelizmente, aconteçam no esporte? Letra A. Fragilidade do acompanhamento clínico nos treinamentos. Falta de seletividade observada nas cargas genéticas dos atletas. Obrigação dos atletas em superar seus limites físicos nos esportes competitivos. Influência provocada em atletas praticantes de esporte de lutas por abalos emocionais. Gente, vamos lá. Nossa, professor, fiquei em dúvida um monte. Gente, tem que conversar. Interpretação de texto. Então, por exemplo, fragilidade do acompanhamento clínico dos treinamentos. Eu estou falando que isso acontece em função da fragilidade do acompanhamento clínico. Não, tem muitos atletas que têm um acompanhamento clínico. Muitos atletas. Mas se tivesse um acompanhamento adequado, o cara não tinha morrido. Tudo bem. Só que ele estava com acompanhamento clínico, mas ele estava sendo... acho que nem cabe as aspas aqui, tira as aspas. Na verdade, ele estava obrigado a bater aquele peso. Tem um médico monitorando tanto tempo. Mas aquele tipo de competição obriga que ele chegue em determinado peso até a luta, entende? Então não é simplesmente a culpa, não é da fragilidade de acompanhamento. Letra B. Falta de seletividade observada nas cargas genéticas do atleta. Então não estão trabalhando essa seletividade nas cargas genéticas? Não tem nada a ver, a culpa é da genética? Não. Obrigação dos atletas em superar seus limites físicos nos esportes competitivos? Sim! Então ele é obrigado a bater determinado peso, senão, se ele não bater aquele peso, ele não está lutado. Ele não vai lutar, tá? Ele está fora daquela luta. Então a resposta certa é a letra C. E a letra D está errada porque influência provocada em atletas praticantes de esporte de luta. Não é a influência. Eles têm que fazer isso por causa da regra da competição. Fechou?
Maravilha? Bom, então é isso. Comece estudando sempre interpretação de texto. Busque, tá? Treinar a interpretação de texto, de linguagens, para que aí depois você parta para os outros eixos, porque outros eixos, inclusive da matemática, também terão questões meramente interpretativas. Fechou? Não se esqueça de deixar o seu like aqui no canal, tá? Comenta muito o que você quer aprender, se você está animado para fazer o Enseja esse ano. E, ó, ative o sininho de notificações para você sempre receber o conteúdo em primeira mão. Beijos e abraços, tamo juntos, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu! É o nome, mestre da gramática. Professor de português, ensina com paixão. Seu canal português fácil é a sensação. Uranelo, mestre das palavras. Ensina com amor, não há quem não te faça. Gramática e sintaxe, ele desfila. Nas lições de português, ele brilha.